Olá, minhas pessoas preferidas, voltamos. Sim, vocês, minhas pessoas preferidas, minhas pessoas queridas, estamos de volta, né? E lembrando que na KTO, né, usando o cupom BEHS, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Então vamos lá, vamos dar uma forcinha para nosso querido Ener Valencia, que afinal de contas é o mote deste episódio, e que por sinal, creio que estará no álbum da Libertadores, lançado pela Panini agora, evidentemente com os times só que estão na Libertadores, né? Então você, torcedor colorado, pode comprar, porque Valência deve estar lá, né? Afinal de contas, pertence já ao Inter e vai jogar a Libertadores, porque temos fé nisso. E pode ir lá na KTO e fazer tua fezinha no Valência contra o Soares. Quem faz mais gols no Brasileirão, Valência ou Soares? Claro que vamos com o nosso querido Ener Valencia, né? Por falar em Valência, o Inter já prepara uma grande festa de recepção ao equatoriano. Ele chega dia 26 em Porto Alegre e a festa será à noite no Gigantinho. Um lugar um pouco diferente, né? Lembrando que o Guerreiro foi apresentado no Beira-Rio, o D'Alessandro foi apresentado nos camarotes do Beira-Rio também, quando chegou, né? Enfim, as grandes contratações. Mas o Inter quer fazer uma festa pro Valência maior do que foi aquela festa pro Guerreiro. Aquela vez o Guerreiro reuniu mais ou menos 6 mil torcedores no anel inferior do Beira-Rio, né? Na geral. E era por volta, quando ele foi ao campo, acho que era por volta de meio-dia e meio, 1 da tarde já, não lembro bem. Eu estava lá, estava cobrindo aquela apresentação dele. Mas agora o Valência vai ser apresentado à noite. Pelo menos é tudo que o Inter está planejando até agora da festa, né? Possivelmente com apresentação de bandas, enfim, no Gigantinho para evitar aí chuvas, enfim, frio, né? Evitar que as pessoas se exponham. Até porque o Valência chega entre o fim da tarde e o início da noite a Porto Alegre. Deve chegar e já se apresentar ao clube, assinar contrato e se apresentar já no Gigantinho para ideia do Inter, entre 10 e 12 mil torcedores. Não duvido de nada, ainda mais se o time for bem agora na retomada do Brasileirão contra Curitiba e contra América, os dois jogos fora de casa. Aí sim, se for bem, nossa, decola, né? Com o Valência. E o Valência, por sinal, que joga hoje, né? Joga na noite desta terça-feira, o último amistoso com a seleção do Equador, antes de se apresentar ao Inter. Antes de ser jogador colorado, ele será, enfim, faz sua última apresentação pelo Equador. No jogo passado contra a Bolívia, ele entra no segundo tempo e faz o gol da vitória, 1-0 do Equador sobre a Bolívia, né? Lá em Nova York. Hoje, na Filadélfia, jogo do lado, né? Numa cidade chamada Chester, pertinho ali da Filadélfia, no estado da Pensilvânia, Estados Unidos também, evidente. Ele talvez comece o jogo e joga o primeiro tempo e não joga o segundo. Não sei como é que vai ser exatamente a atuação do Valência essa noite contra a Costa Rica, mas enfim, é o último amistoso do Valência antes de chegar ao Inter, e aí uma grande expectativa que reina pela estreia dele, que deve ocorrer em casa, pelo menos contra o Palmeiras, né, ali em meados de julho, talvez fora de casa, eu acho que talvez necessite uma preparação um pouquinho maior. Pode ser Fluminense fora ou Palmeiras em casa, a estreia do Valência, mas a apresentação é dia 26 à noite no Gigantinho. Possivelmente o Inter vai ainda divulgar a programação certinha, né? Mas possivelmente seja um evento, talvez dê preferência aos sócios, né? Dê preferência aos associados, retirando um ingresso ou enfim, apresentando carteirinha social. Isso o Inter vai divulgar agora nos próximos dias, mas a ideia é fazer uma festa à noite e no Gigantinho para a chegada do Ener Valencia e também para sua família, para serem bem recebidos, bem recepcionados, né? Outro tema não menos importante é o futuro do Inter com... não, parei um pouquinho antes. Desculpa. Antes de falar da Liga, o Inter agora com dificuldade para trazer mais reforços do exterior, tá? Muita gente foi oferecida, inclusive o Rodrigo Salazar, né, o jogador uruguaio que está no Schalke 04, que foi rebaixado agora, né? Mas foi oferecido do Brasil inteiro, né? Palmeiras, Flamengo, para todo mundo. Então o Inter tem que desembolsar 3 milhões de euros para contratá-lo, que a coisa complica um pouco. Mas enfim, não descarta, né, que venha mais gente do exterior, mas também não se surpreendam se as próximas contratações do Inter forem de jogadores brasileiros e que atuam também no Brasil, né? Mas esse tema dos reforços está linkado também o próximo tema. Liga, LFF, que é quem apresentou a proposta para o Inter até agora. A Libra não fez proposta oficial para o Inter. Então o Inter, o que tem em mãos é o pré-contrato com a Liga Forte Futebol. E está definido que dia 3 de julho, vai à votação finalmente o pré-contrato com a Libra. E agora é para votar de vez. E o presidente do Conselho
o Dr. Sérgio Yurrin, determinou que essa votação seja nominal. Por que nominal? Para saber quem votou por quem. Quem votou pelo pré-contrato com a LFF, ou daqui a pouco quem não quer o contrato com a LFF e quer daqui a pouco ouvir a Libra. Enfim, a votação agora, o pré-contrato com a LFF, Liga Forte Futebol, vai à votação dia 13, isso é certo. Pode ganhar, pode perder, né? Se ganhar, se for aprovado, né, o pré-contrato, o Inter já ganha imediatamente 44 milhões de reais. E daí, claro que esse dinheiro, ainda que o presidente Alessandro Barcelos não diga, né, vai ser usado também para reforço. E aí sim pode vir gente do exterior, ainda que, né, a janela já esteja com prazo curtíssimo nesse período, mas o Inter daqui a pouco, se tiver um apontamento de que vá ser aprovado, né, se a gestão tiver a ideia que vá rolar a aprovação, daqui a pouco já pode até encaminhar uma contratação e depois obter recursos para fazer o pagamento, né? Recebe esse adiantamento de 44 milhões se aprovada e depois recebe mais 56 milhões de reais até o final do ano, fechando 110 milhões de reais nesse primeiro ano, e depois mais 110 milhões no próximo ano, que é esse contrato inicial da LFF. Eu falei 54 milhões, né? Não, 64 milhões, né? 110 milhões, 64 milhões, perdão, 66, mais 66 milhões de reais. Ô, matemática, velho. Mais 66 milhões de reais, que aí sim fecha 110 milhões e mais 110 milhões ano que vem por 20% dos direitos de TV pelos próximos 50 anos aí, quando as ligas, quando o Brasil tiver uma liga comandando o seu futebol, o Brasileirão sobretudo, e não mais a CBF. Então o que é certo é isso. Votação dia 3, sessão do Conselho Deliberativo, marcada daqui a 2 semanas, e com votação nominal, para ver quem votou para que lado. E aí, claro, tudo em cima disso também está a questão da eleição, né? Da eleição, porque afinal é uma guerra política no Inter há pelo menos uma década aí em desenvolvimento, né? Então é isso, meu povo. Valência, festa por Valência no Gigantinho, mas a votação da LFF ou não LFF indo ao Conselho no dia 3 de julho. Agora, lembrando que o Inter tem até dia 7 de prazo para o aceite com a LFF. Senão, depois já tem que analisar a questão. Ainda não é que se desista do contrato, mas daqui a pouco pode até obter uma outra negociação. Enfim, muda um pouquinho toda a questão. E a Libra ainda, por ser ouvida, que não apresentou uma proposta pelo Inter. Então, as coisas ainda não estão bem serenadas e ainda vão pegar fogo até o dia 3, podem ter certeza disso. Deixe o seu like, por gentileza, seu like é muito importante para este canal sobreviver. E o Palavra Colorada ainda, desculpa a insistência, mas é muito necessário nesse momento. Vamos ajudar nossas irmãs, nossos irmãos que perderam tudo, ou que são dificuldades devido ao ciclone de quinta e sexta passada. Então, 199 Defesa Civil para doações, tá bom? Nos encontramos logo mais, pessoal. Tchau, tchau.